Bom, durante a conversa com minhas convidadas, vamos explorar os aspectos emocionais e sociais dessa jornada, bem como questões jurídicas envolvidas. Será um diálogo profundo, cheio de aprendizados, que busca trazer visibilidade e respeito às pessoas trans e ao trabalho fundamental da Defensoria Pública nessa causa. Muito obrigada pela presença, doutora Patrícia, Leona, por estarem aqui no nosso programa, pela atenção, pela disponibilidade. Espero que a gente tenha aqui uma tarde ótima e consiga passar para a sociedade esse tema tão importante e necessário. Tudo bem? Tudo bem, Rosa. Agradecendo a oportunidade. Sempre que a gente pode, né, a Defensoria Pública e as pessoas que lutam pela causa dos transgêneros, a gente gosta de estar nesses espaços para mostrar os dramas que muitas vezes são incompreendidos, na verdade nem mesmo conhecidos pela sociedade, né? Ainda é um tema que envolve muitos tabus e esses tabus relegam as pessoas à discriminação, à falta de oportunidade, seja de estudo, no mercado de trabalho. Então, sempre é importante, em um programa como esse, né, de respeito, que a gente tenha a oportunidade de trazer pessoas como a Leona para conversar, para que mostre os seus dramas, para que as pessoas tenham empatia com a causa das pessoas transgêneras no Brasil. Exatamente. A gente quis trazer a Leona por admiração ao seu trabalho também. Patrícia, minha colega defensora pública, atua no primeiro atendimento também e tem vários projetos relevantes à frente da Defensoria e entre eles é Meu Nome, Meu Orgulho. E aí a gente quer falar sobre o projeto, mas acima de tudo trazer alguém que foi beneficiada com esse projeto. Leona, mais uma vez obrigada. E eu queria iniciar aqui algumas dúvidas que eu acredito que a sociedade tenha em relação ao que você enfrentou, porque não é fácil. Então, como é que foi o momento em que você percebeu sua identidade de gênero e decidiu compartilhar isso com as pessoas? A gente até iniciou o programa falando do que é ser uma pessoa transgênero. Obrigada pelo convite, né? A doutora Patrícia, quando entrou em contato comigo, né, falando desse programa, eu me senti assim, preparada para estar nesse ambiente, para que eu pudesse falar sobre a minha vivência enquanto Leona, desde a época que eu iniciei a minha transição, que foi assim, não foi muito fácil, né? Até porque aos 15 anos de idade, na verdade, eu acho que eu iniciei a minha transição desde cedo, né? Porque eu sempre sentia, doutora Patrícia, vontade de brincar com coisas femininas, de 10 aos 11 anos, quando eu estava dentro da escola, nunca eu queria fazer educação física junto com os meninos homens, eu sempre me esquivava, ficava mais próxima das meninas, onde eu me sentia acolhida. E nessa época eu tinha algo dentro de mim que era muito mais forte quando eu vi uma pessoa do mesmo gênero, né, que é colocado para a sociedade, né? E aí, com o passar do tempo, tinha uma menina que ela sempre foi louca por mim, desde a época da escola. E aí, era minha amiga muito próxima, a gente era muito confidente, e eu falava dos meus desejos quando eu vi uma outra pessoa do sexo masculino, que é assim que a sociedade impõe. E aí, com o passar do tempo, ela começou a me chantagear, dizendo se eu não ficasse com ela, ela ia ligar para minha mãe, que naquela época ela não estava no Piauí, né? Ela teve que sair do estado para poder trabalhar na casa da minha prima, para ela poder me dar uma qualidade de vida melhor. E aí começou a chantagem e eu não cedi essa chantagem na época. No dia seguinte, simplesmente eu recebi uma ligação da minha mãe de Brasília, onde ela disse que iria pegar o primeiro voo e vinha só degolar o meu pescoço, né? Por quê? Porque ela teve um filho homem, não como diz a sociedade, um viado, né? E aí, naquele momento, né, que ela me disse isso, eu já fiquei toda preocupada, já fiquei com medo, né? Eu fui criada por uma outra pessoa que na verdade não é meu pai biológico, mas nele eu senti o acolhimento a partir do momento que eu recebi
recebi essa chantagem dessa pessoa, como ele se encontrava ainda, era separado da minha mãe, aliás, mas se encontrava no mesmo bairro que a gente morava. E eu cheguei, conversei com ele, ele disse, olha, essa é a decisão que você quer, então você está sendo bem... Ah, mas quando a mãe chegar, a mãe vai me matar, a mãe vai me bater, porque a minha mãe era muito rigorosa. Você tinha quantos anos lá nessa Isso, época? na época eu tinha entre 15 a 16 anos. Né? E aí eu sei que minha mãe chegou, minha mãe, antes da minha mãe vir para Teresina, né, a minha prima já tinha trabalhado o psicológico dela, até porque a partir do momento que eu me senti coagido, eu acho que essa é a palavra correta, né, eu falei para minha prima, expliquei toda a situação e aí ela já foi, né, trabalhando no psicológico da minha mãe para que ela pudesse me aceitar, porque até então eu estava comentando para a doutora Patrícia que as nossas famílias, os nossos pais, eles sabem, né, desde o nascimento que a gente somos, né? Então essa foi construído toda uma identidade de gênero, eu acredito, desde o berço, né? E aí minha mãe chegou, simplesmente minha mãe começou a chorar, dizendo que ela até me aceitava, né? Mas que eu não usasse roupa de mulher. E isso, quando a mãe chegou, eu já estava em transição, né? Já estava com um ano que ela não estava mais convivendo comigo, e aí eu comecei a conhecer outras pessoas que era LGBT já, que já estava aí na pista um bom tempo, e eu disse, olha, eu sou LGBT, só que assim, eu não me identifico como uma pessoa gay, eu quero ir além, né? Aí uns amigos disseram, olha, você pode tomar hormônio, isso, e naquela época a gente não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje. Isso, Leona, é isso que eu ia falar. A gente hoje, por conta de pessoas como você, que estão aqui contando sua história, outras pessoas se encorajam também para se assumir, para se entender, porque eu acredito que não começou com 15 anos, né? Como você disse, sim, acho que a partir de desde criança, a partir do momento que você observou alguns comportamentos, alguns desejos seus, sim, que não eram, vamos dizer assim, compatíveis com o sexo biológico, isso, que é essa a diferença, né? Transgênero é não se identificar com aquele sexo biológico. A partir daí você ficou, como todo mundo, confusa, com incertezas, angustiada. E aí, quando você resolveu compartilhar com uma colega, aconteceu isso, não foi? Isso, justamente. Aí, dando continuidade, quando a mãe chegou, minha mãe começou a chorar, disse, ó, eu até te aceito, mas se você não se vestir de mulher, né? Porque as pessoas não precisam saber o que você é. Aí, logo em seguida, eu digo assim, mas como assim, mãe? Eu não me sinto bem vestir uma roupa masculina, né? Eu gosto disso, gosto daquilo. E aí ela começou a chorar, né? Também não aceitou naquele primeiro momento, porque é um choque muito grande, né? Até porque para ela, eu era o único filho homem, né? Que ela só teve um casal. Então, para ela foi muito difícil essa desconstrução do preconceito, né? Porque, querendo ou não, o preconceito ainda está enraizado, até porque ela foi educada que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Homem veste azul e mulher veste rosa. E aí, com o passar do tempo, eu fui conversando com ela, tentando desconstruir, mas cada vez mais o diálogo vinha ficando difícil. E quando ela viu que realmente, né, eu já tinha uma identidade de gênero formal, né, que eu já estava modificando os meus corpos, ela disse, ó, não tenho mais o que fazer, eu não vou te matar, né? Você não é o primeiro, mas a partir de hoje você vai ter que arcar com as suas despesas, você vai ter que trabalhar. Isso aos 17 anos. E aí tinha uma outra pessoa, que é a Lohana Brasil, né? Que foi a minha primeira, foi a primeira pessoa que me inspirou, foi a primeira pessoa que eu sou muito grata. Graças a ela eu fui inserida no mercado de trabalho. A gente trabalhava na época vendendo aqueles kits de raspadinha para ganhar aqueles ursos. E a gente percorria todo o Piauí e o Maranhão. Nossa. E aí, a partir do momento que eu fui cavalgando o meu espaço no mercado de trabalho, fui sensibilizando ao
respeito, né? Porque eu sempre coloquei isso como primeiro lugar, respeitar o espaço da minha mãe, né? E aí, com o passar do tempo, né, fui conhecendo outras meninas do segmento, onde hoje eu faço parte, que é o grupo GP Trans, que é o grupo Piauí de Travesti Transsexuais. Conheci primeiro a Maria Laura dos Reis, que é a pioneira aqui dentro do estado do Piauí. E aí eu fui adentrando esse espaço para entender, né, o que era uma identidade de gênero, o que era uma orientação sexual, para que eu pudesse chegar e explicasse tudo direitinho para minha mãe. Graças a Deus, né, eu de alguma forma desconstruí esse preconceito, né, da minha mãe, enraizado que ela tinha. E você continuou na escola nessa época? Seguiu mesmo assim? Sim, nunca deixei de estudar, né? Concluí até o ensino médio, porque você sabe que é tão difícil a partir do momento que a gente tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual bem resolvida, é muito difícil a gente adentrar o mercado de trabalho, né? E aí eu aproveitei todos aqueles momentos que eu estava no auge na época no mercado de trabalho para pleitear outras vagas. Graças a Deus, né? Deus foi tão bondoso para mim que as portas sempre iam se abrindo. E aí a minha mãe, com o passar do tempo, ela me aceitou. Né, o primeiro momento foi muito difícil, né, pela parte dela, mas também fui bastante acolhida pela minha família. Sim. Até porque minhas próprias tias diziam, não, mas a gente já sabia, a gente só não ia entrar em detalhe porque a tua mãe... Um assunto sensível, né? Um assunto sensível e tua mãe sempre foi mais explosiva, era mais, né, que minha mãe sempre, ela dizia que não aceitava, né, ela preferia matar do que aceitar. E aí, graças a Deus, né, minha mãe... hoje ela não se encontra mais do meu lado fisicamente, né? Por infelicidade, eu costumo dizer que o mundo foi muito cruel comigo, que há 2 anos e 4 meses eu perdi a minha mãe pro suicídio, não por causa da minha identidade de gênero, mas sim por causa de outras coisas que passou na vida dela que ela não suportou. Mas eu sempre ouvi da minha mãe enquanto vida que ela tinha muito orgulho de mim, da mulher que eu me transformei. Que bom que você pode ouvir antes Sim, de ela... Ela sempre dizia, ela tinha muito orgulho de mim. E olha que quando eu retifiquei o meu nome e gênero, né, também foi uma outra batalha. Vamos já conversar sobre isso. Pronto. Leona, aí eu e perdi em relação a outras pessoas da sua família, além da sua mãe, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre o papel, né, da sua família, ou se você realmente teve mais essa proximidade mesmo com sua mãe, ou você tem outros familiares, irmãos, porque a gente fica sempre se questionando como é que... Eu quero que você detalhe tudo, como é que foi, porque aqui a gente está resumindo, mas você que realmente sabe o que passou e o que significou cada uma das suas conquistas. Quando ela diz assim, não é, Patrícia? Olha, eu tive muita sorte porque as portas foram se abrindo. Não foi sorte, viu, Leona? Foi um trabalho seu, foi sua coragem que fez com que você, inclusive, esteja aqui. E eu sou muito grata por você estar compartilhando sua história conosco. Sim, dando continuidade, como eu disse anteriormente, né? A minha família, ela foi bastante acolhedora, até porque minha família não é grande, né, doutora Sim. Patrícia? É uma família de 4 irmãos, né, da minha mãe. Então a família não procriou, procriou muita gente, né? Então foi muito pouquinho. Então a única resistência que eu tinha era da minha mãe, no início, mas graças a Deus eu desconstruí. Hoje eu tenho uma irmã que eu não tenho, que é essa meninazinha aí aqui no canto, né? Minha irmã, ela é evangélica, enraizada, Sim. né? Desde berço, até porque quando a minha mãe nos teve, né? Ela foi a primeira, minha mãe teve 2 eclampses. E aí a minha mãe não teve condições de criar ela, né? Como ela me criou. E aí o meu pai, a família do meu pai biológico criou ela. Então a minha família era toda, assim, por parte de pai, eu não tive tanto contato justamente por causa disso. Porque para eles, né, para as pessoas evangélicas, nós não somos normais, né? Nós somos anormais. Então,
Ainda eu sinto um pouco do preconceito ainda dentro da minha irmã, só pelo fato de ela não respeitar a minha identidade de gênero e de ela passar, né, para os filhos, para as filhas. Ela te chama como, Leona? Ela não me chama de Leona, ela me chama de Léo. Ela me chama de Léo. E assim, para você ver o quanto eu consegui... O seu nome era como, Ana? Era Léo mesmo? Não. Não, vou chegar lá, tá, calma. Aí, para você ver o tanto que eu desconstruí o preconceito da minha mãe, que eu trabalhei numa empresa aqui por volta de 5 anos, né? E aí eu estava numa comunidade aqui na Zona Sul, e aí eu não sei se foi foi uma infelicidade para mim, porque eu me senti assim destruída, né? Porque eu já era retificada já há muito tempo, e eu fazendo meu trabalho, meu cunhado era taxista, estava vindo com as minhas 2 sobrinhas, e as minhas 2 sobrinhas simplesmente me chamou tio. Oh. Mulher, isso foi uma dor tão grande. Depois de um processo, porque de todo o processo, né, que eu passei. E aí falou na frente de uma consumidora, eu fiquei assim, poxa, é como se tivesse desconstruído toda a minha identidade de gênero. Ali eu fiquei no chão. Todo o seu trabalho. Todo o meu trabalho, as minhas conquistas. Cheguei em casa, falei pra minha mãe disse assim, como é? Pois eu já vou mandar mensagem para ela e vou dizer para ela que ela tem que respeitar. Se ela não quer lhe chamar por Leona, que ela lhe chame de Léo. E que ela ensine as filhas dela lhe chamar de tia. Se não quer chamar de tia, também não fala. Chame. Não chame. Sim. E aí, mas só que assim, eu disse assim, não, mãe, não precisa. E minha mãe, sempre, como eu disse, sempre foi explosiva e ela sempre gostou das coisas corretinhas. Por mais que ela não aceitasse, mas ela estava lá. Ela era uma leoa. Sim. Ela me defendia de tudo e de todos, né? Para me ver feliz. Mãe é né? mãe, mãe é incrível, mãe. Mas assim, desculpa, Leona, conclua o seu raciocínio. Não, é porque assim, quando a gente começou a receber as pessoas transgêneras na delegacia, aliás, na defensoria, eu confundi assim, porque eu já trabalhava com o movimento LGBTQI, a PN+, desde a época que eu era delegada de polícia. Então eu já tinha muito contato com essas pessoas e na época não tinha essa facilidade ainda de fazer a alteração do prenome gênero, ainda era uma luta assim impensada, né, em relação a isso. E eu tive várias vezes na Delegacia de Direitos Humanos, que eu era titular, recebendo famílias que deixaram os filhos em situação de rua, adolescentes de 13, 14 anos, abandonados à própria sorte, né? Era um momento como esse, que ela disse que a mãe dela chorou, mas depois acolheu. No caso, me lembro demais desse dia que assim, a gente fica arrasada. E a mãe deixou a menina da delegacia. Meu Deus. E a gente, né, aí a importância das coordenações, as coordenações da assistência social e tudo, para saber, assim, como é que age agora. Como é que age agora? Estado, muitas vezes não tem ideia da situação. A importância de trabalhar com a rede de assistência às pessoas LGBTQI é muito importante, né? No caso, eu, delegada de polícia, eu liguei para Marinalva, que na época era a pessoa que era mais próxima, assim, para onde é que eu mando? Para onde é que começa, né? Sim. E, na verdade, o que foi que eu consegui fazer? Eu tentei remarcar uma audiência entre a mãe e a filha e, para minha surpresa, acho que depois daquele estresse todo aquela tarde, que eu nunca vou esquecer daquilo, a gente conseguiu mediar, né? Então, assim, o que é que eu percebi, como é que eu percebo também hoje? É um pessoal que tem, assim, uma infância, uma adolescência, assim, muito sofrida, que eles criam aquela também resistência. E, às vezes, muitos passam a ser agressivos. E são agressivos contra o próprio... A forma de defesa. Claro. Então, são agressivos dentro do contexto familiar. Então, assim, às vezes, o pai e a mãe já têm as suas dificuldades de aceitar aquela condição e o ambiente fica ainda mais transtornado pela agressividade que os filhos veem, aliás, contra os pais, né? E vice-versa, né? Porque, na verdade, o vulnerável, um ciclo, o vulnerável é o adolescente, que não tem ainda emprego, não tem como se sustentar. De preconceito, falta de acolhimento. Sim. E aí vai gerando esses conflitos familiares sem fim. É uma espiral de conflitos, que se realmente não tivermos um profissional que possa mediar, como a Patrícia colocou, dificilmente
vai Exato. acabar muito mal, pode acabar muito mal. Então, né? assim, nessa tarde eu conversei com a moça lá, eu disse assim, olha, eu sei que é você que está precisando de ajuda, mas assim, tente compreender também um pouco da sua mãe em relação a isso. Veja como é que você se porta, né? Que a gente conquista ela, muito importante, não é? Leona? Que você conquista ela, que compreende os sentimentos dela, que assim, nas coisas de mediação a gente valida os sentimentos, né? Então, assim, valide os sentimentos da sua mãe, mas também passe o que você está sentindo. Exatamente. Né? E aí, graças a Deus, depois deu certo contornar isso. Assim, claro que deve ter ainda tido muitos problemas ainda para se superar, mas pelo menos aquele momento daquela adolescente em situação de rua, a gente conseguiu, né, que a mãe acolhesse de volta. Eu vejo que tem que haver simpatia dos dois lados, porque, como Leona colocou, ela não poderia querer que a mãe dela, o primeiro contato que ela teve conhecimento da escolha da Leona, que ela agisse naturalmente. A gente não pode querer que a mãe da gente, muitas vezes uma pessoa de idade, que foi criada em outra família, com outra cultura, com outra educação, ela simplesmente naturalize aquilo e diga, olha, tudo bem, tá tudo ótimo. A gente também tem que acolher o sentimento da nossa mãe, a gente tem que deixar ela se indignar, tem que deixar ela, enfim, ela expressar o que ela está sentindo, mas depois vai se acalmando, ela vai entendendo, ela vai aceitando, como foi o caso da sua mãe. Isso. E aí, aproveitando, Leona, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o projeto que a doutora Patrícia é idealizadora na Defensoria, o Meu Nome, Meu Orgulho. Como é que você se sentiu acompanhada pela Defensoria Pública? Qual foi a diferença que fez para você em relação a isso tudo que você estava vivendo? Eu tive conhecimento do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, né, quando as meninas colocaram lá no grupo, né, do GP Trans, que iria ter a retificação de nome e gênero. E devido a uma situação que pesou muito, né, eu tomei essa decisão. Eu fui dar entrada no meu seguro-desemprego na época, e aí eu, toda bonitinha lá, minha mãe me acompanhou, que minha mãe sempre me acompanhava, eu lá de vestido longo, cabelo já, né, toda bem maquiada. E aí a atendente disse assim, Leonardo Ferreira, pam. Eu digo, fala, meu Deus, eu olhei assim pro lado, olhei pra minha mãe, me levantei. Quando eu cheguei lá no atendimento, a moça, não, mas eu chamei Leonardo. Eu digo, senhora, sou eu. Aí ela me disse, você sabia que você tem direito a mudar o seu nome? Olha, a própria atendente lá do banco me disse. Que legal. Então, aquilo ali me inspirou e muito além. Aí eu conversando com minha mãe disse assim, mas vai ser um processo demorado, não sei o quê. Não tem problema não. Eu digo, não, mãezinha, mas deixa eu fazer. Até porque eu vou me sentir bem, chegar, adentrar os espaços, ser chamada pelo nome que eu me identifico. Importante. Fique Leonardo mesmo só para a senhora lá na certidão. Mas não me chame de Leonardo na frente de todo mundo, não, me chame de Leona. Né? Que eu sempre, quando eu conheci os meninos sempre me chamou de Leona. Leoa, Leonora. Aí, quando eu conheci o projeto, né, teve lá as meninas que disseram que tinha essa vontade. Lá em 2018, né, porque ainda eu passei um bom tempo ainda para retificar, até porque eu teria que sensibilizar a minha mãe para que ela também poderia, porque tudo que eu fazia era combinado com minha mãe, porque só era eu e ela, né? E ela disse assim, não, pois tá bom, pode fazer, se é para você se sentir bem, acolhida, faça. Aí eu me juntei lá com as meninas e em 2018 a gente procurou a doutora Patrícia e deu a entrada na retificação de nome e gênero, e eu acho que na época nem demorou muito. Acho que foi... A doutora Patrícia vai contar um pouco para a gente depois. Né? Não demorou muito. Né? E aí, quando eu recebi a minha certidão de nascimento já retificada, olha, eu chorei muito. Imagina. Porque eu nasci novamente, né? E hoje eu adentro todos os espaços, né? Sou reconhecida pelo meu nome, gênero, né? A sociedade, eu me sinto assim muito feliz por ter sido uma das contempladas do projeto Meu Nome, Meu Orgulho.
E eu aconselho, né, que todas as meninas travestis e transexuais também procurem, né? Hoje em dia a facilidade é maior, eu acho que é menos de uma semana, né, doutora Patrícia, para as meninas conseguir essa retificação, até porque a gente, eu costumo dizer que todas nós que somos travestis e transexuais, que tem a sua identidade de gênero bem resolvida, ela vai se sentir acolhida em procurar a Defensoria Pública para fazer essa retificação. Porque, olha, é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma felicidade imensa. Todas as meninas que até hoje estão retificando esses nomes, que elas chegam até a mim e dizem assim, gente, é a melhor coisa que aconteceu, né, na nossa vida, porque por mais que já esteja essa resolução pelo CNJ, eu acho que é isso, mas todas as pessoas, tanto as pessoas travestis transexuais e os homens trans que procuram a Defensoria Pública, né, pelo projeto, é bem acolhida pelo primeiro atendimento, pela doutora Patrícia Monte. Então, assim, é muito gratificante hoje ser uma mulher retificada, reconhecida nacionalmente, né, pelo meu nome gênero. É uma felicidade imensa. Leona, é muito importante. O nome, como a gente sabe, é um direito personalíssimo, é um direito da personalidade que vai muito além da forma que a pessoa te chama, Sim. te denomina. É algo que você constrói. É a Leona. Sim. A Leona é outra pessoa. A Rosa, a Patrícia, a gente constrói o nosso nome. Muitas vezes a gente diz, aquela pessoa, ela tem um nome tão lindo, mas ela é tão chata, ela é tão isso. Então, assim, eu acredito que você tenha tido mudanças significativas em todos os âmbitos. Muito. Pessoais, profissionais, Demais. na sociedade, não é isso? Familiares. Familiares. E que bom. É tão bom quando a gente chega num ambiente. Eu já fui leiturista, né, de uma empresa aí. Quando eu chegava na comunidade, as pessoas sempre me respeitavam, né, pelo meu nome já retificado. Por incrível que pareça, muitas vezes quando eu ia trabalhar, as pessoas só sabiam que eu era travesti transexual, porque eu mesmo chegava e falava. Né, eu nunca escondia a minha identidade de gênero, né? Então é muito gratificante a gente chegar num espaço desse e ser chamada pelo nome que você se reconhece.